Bom, a gente falou um pouco da questão ética a nível, vamos colocar assim, de sociedade, também depois como isso repercute nas decisões da organização e como que as tomadas de decisão acabam acontecendo, né? Esse processo de reflexão, o cuidado em entender o que é certo, o que é errado, as polarizações. E quando a gente pensa na organização e, consequentemente, nas pessoas que fazem parte da organização, tu comentou dos stakeholders, né? Tem a vizinhança, tem a comunidade onde está inserida, tem o consumidor, o usuário. O que essas pessoas, um ponto de vista teu, Breno, o que essas pessoas devem vivenciar nos próximos anos, né? A gente tem muito latente, como tu comentou, a polarização, né? A cultura do cancelamento, do tudo ou nada, o questionamento sobre quase tudo que é feito e invariavelmente a gente vive numa constância de incertezas. Como que o indivíduo ele sobrevive, talvez a melhor palavra não seja sobrevive, mas como que ele passa a próxima década dentro da sua organização, mas também como indivíduo que faz parte de uma grande sociedade aí, sofrendo e participando dos processos das organizações. Em fazer as coisas com as pessoas, considerando as pessoas, considerando espaços que possam propiciar a aprendizagem e o autoconhecimento das pessoas. Isso não exclui a capacitação e a formação técnica das pessoas, né? Mas nós acreditamos que as organizações vão ter que investir muito em espaços de aprendizagem, espaços onde haja oportunidade e espontaneidade, principalmente, e espaços de confiança para que elas possam se manifestar, né? Que elas possam, não só isso, não é se manifestar, que elas possam expressar, que as pessoas possam ter mais protagonismo dentro das organizações, né? E com isso reflete no pertencimento das pessoas. Eu acho que o design thinking nos possibilitou um avanço muito grande nos últimos anos. Imagino que a gente tenha que ser persistente, ou seja, colocar a pessoa no centro, a pessoa como sujeito, né, a pessoa como cidadão, a pessoa como cidadão interagindo e enxergando a natureza como sujeito também. E a partir dali, a gente, com as pessoas, identificar necessidades que realmente são significativas e necessidades que realmente fazem a diferença. Quer dizer, sair do copia e cola, né, e identificar coisas que fazem sentido. Fora isso, eu acredito que desenvolver nas organizações o espírito colaborativo e também o espírito solidário é indispensável. Né? A gente não vai conseguir pensar só no lucro, a gente não vai conseguir pensar só no crescimento, e acho que a própria pandemia tem causado esse efeito. Né? A gente tem que se aproximar das pessoas e desenvolver isso ainda mais. O que tu entende que a gente, inevitavelmente ou invariavelmente, a gente vai acabar abrindo mão nos próximos anos, né? O que a gente vai se desfazer do que a gente de coisas ou verdades que a gente assume hoje, que talvez elas comecem a desaparecer nos próximos anos? Nós vamos abrir mão de determinados níveis de consciência, né? E nós vamos ser convidados a outros níveis de consciência através de discernimentos diferentes, né? Então, quando a gente fala ali de a gente optar e rever o significado da sustentabilidade, ancorado em questões éticas, né, onde a gente se enxerga como sujeito, ou enxergar a natureza como sujeito, isso não é algo fácil, isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Então, nós vamos ter que ter a coragem, né, de experimentar situações diferentes, ter atitudes diferentes e fazer investimentos de uma maneira diferente, né? E isso significa desapego a muitas coisas que nós tínhamos. Então, uma coisa, na tua pergunta, assim, nós vamos ter que nos desapegar de uma série de coisas, nós vamos ter que aprender, se nós não tivermos esse desapego, não tem transformação, né? E a outra coisa, eu imagino que aquela abundância que nós tínhamos, nós vamos ter que aprender que essa abundância ela vai ter que ter outro significado, né? Ela não pode continuar tendo o significado que continua tendo. Isso é para insumos, isso é para as relações, para uma série de situações.
eu acho que além das questões educacionais, que nós nomeamos aqui de espaços de aprendizagem, né, e de protagonismo das pessoas, vem a questão da comunicação, né? Como é que nós entendemos o papel da comunicação e o papel da comunicação entrelaçado com a questão da educação. Porque muitas vezes nós temos um bom processo de educação, mas nós não sabemos comunicar isso. Então, como é que nós comunicamos? Muitas vezes nós temos um bom processo de educação, entendemos isso, mas nós acabamos querendo vender isso através de um processo viciado de comunicação. E a comunicação é quem nos coloca, né, e nos expressa o nosso sentido. E eu acho que aí também nós estamos muito carentes, né, de uma comunicação que reveja o seu papel, seja ela nas diferentes mídias, né, para com que isso possa estar integrado com esse processo educacional, nesse processo de transformação de nível de consciência que permita um discernimento diferenciado. Que dica tu darias para quem estiver nos assistindo, no sentido de querer começar uma caminhada, uma jornada aí que a Mercur está há mais de 10, 12 anos se questionando, se transformando e melhorando, tenho certeza, né? E para quem quer começar a fazer isso na sua empresa, ou líder que quer começar a trazer essas discussões, que dica tu daria, tendo em vista isso que a gente conversou agora nos últimos minutos? Em que fonte nós vamos buscar essa transformação? E ela poderá vir mais padronizada, ou ela poderá vir de uma maneira muito própria de cada indivíduo, de cada pessoa, onde a essência disso é muito diferenciada, e a essência disso poderá determinar que essa caminhada seja mais apropriada nesse direcionamento que nós conversamos, né? Então, por exemplo, eu acho que tem que buscar referenciais. Há consultorias bastante diferenciadas nesse sentido, e também seja literaturas que possam encaminhar esse despertar, esse dar-se conta do que seria uma visão a partir da sustentabilidade, né? Dessa sustentabilidade como essência, né? Dessa sustentabilidade de um olhar de consciência de mim em relação ao outro, em relação ao planeta. Isso faz toda o que se chama de interconnectedness, né? E como buscar? Bom, existem algumas pessoas hoje, a nível Brasil já, que conseguem fazer esse trabalho, né? Eu poderia dar algumas dicas, algumas referências que foram boas para nós, porque nós trabalhamos com o Instituto Paulo Freire, né? Trabalhamos também a alfabetização ecológica do Fritjof Capra, trabalhamos com Pichon Rivière, que são os grupos operativos, né? Trabalhamos com Art of Hosting, trabalhamos com Schumacher College. Então, talvez para algumas organizações seja Reinventing Organizations, né? Do Lalux. Então, pode ser por aí que inicie-se esse caminhar. Mas, como a gente comentou inicialmente, ele é mais reflexivo, né, do que é a essência em termos de valorização da vida, para daí rever a visão, os princípios, conversar sobre valores, né, para daí, então, começar a descrever o que pode ser estratégia e o que seriam os macro desafios para a organização. Complementando, no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que dar espaço para esse momento reflexivo, né? Porque costumeiramente a gente enxerga as pessoas sendo consumidas pela rotina, sem espaço para questionar, sem espaço para refletir, quando na verdade pode estar havendo um desencontro grande da pessoa com o que ela faz, com o que a organização faz e para onde a organização está indo. Então, talvez um passo antes seja ainda se permitir isso, né? Se permitir esse momento de reflexão. O que é coerência? O que é ser coerente? Nós temos aí um universo dentro da coerência, né? Mas como isso em uma determinada organização, a Mercur são aproximadamente 700 colaboradores, né? Imagina numa empresa de 1.000, de 5.000, de 8.000 organizadores, como é que trabalha isso, né?
como é que a gente permite espaços de aprendizagem, de reflexivos o suficiente, e como é que isso, de certa maneira, ele considera toda a organização. Quer dizer, por uma felicidade, nós temos o acionista que está, digamos, ombro a ombro no dia a dia da empresa, né? Outras organizações não conseguem isso, dado o seu porte, né? Então, a dificuldade já começa aí. Na minha menção do Reinventing Organizations, que pode ser um dos referenciais para as organizações, ali cito um exemplo, né, que o tamanho que eles encontraram, uma formulação que eles encontraram, ela já inicia aí, considerando o número de pessoas numa organização. Para um tipo de organização poderá ser 100 pessoas, para outra poderá ser 300, para outra poderá ser no máximo 600, né? Então, existe uma relação em termos de estrutura e da constituição da estrutura ou da arquitetura de uma organização, que também pode facilitar os fluxos, né, o design desses fluxos poderá facilitar ou poderá dificultar mais ainda essa questão de ser uma transformação íntegra, né, e de ter coerência. Eu posso fazer uma transformação a nível de diretoria executiva, mas isso não me acompanhar a nível de acionista. Como é que vai ser isso? Talvez funcione no curto prazo, mas possivelmente não vai conseguir dar conta no médio e no longo prazo. O que vai fazer a diferença nos próximos 10 anos? Persistência, perseverança, alguns falam em resiliência, né? Mas também esperança, né? Porque a vida sempre deu espaço à vida, né? E a vida sempre vai procurar a vida. O processo de morte, né, ele faz parte dessa renovação da vida. Então, empresas irão florir, empresas não terão continuidade, negócios poderão, mas no entendimento, de uma maneira geral, a vida sempre privilegia a vida, né? É o que se chama de vivificação, né? Então, alguns denominam isso como regeneração. E a gente precisa ter esperança, sim, e a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, porque é possível, né? É possível.